pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo da rotina de organização dos materiais da Cecília. Confesso que eu não sei muito bem como vai sair esse vídeo não, mas eu resolvi gravar esse conteúdo porque vocês têm me perguntado muito, Paula, como você faz para organizar os materiais de Cecília? Com qual antecedência você organiza as atividades? E aí eu pensei, talvez esse assunto seja um assunto bom para a gente conversar. Por quê? Apesar de eu ter chamado esse vídeo de rotina, não existe uma rotina de organização dos materiais da Cecília. Por quê? Cada material é diferente um do outro, exige um tempo de antecedência de preparo. Cada material eu preciso buscar em um lugar diferente do outro, então não tem como eu chamar de rotina, sendo que nessa semana eu estou indo à papelaria, na outra semana estou indo ao mercado, mas de modo geral, eu organizo os materiais de Cecília com um mês de antecedência. Normalmente funciona assim, nós estamos no mês 1, então todo o material que eu vou precisar para fazer as atividades de Cecília, eu organizei antes de começarmos esse mês. E agora, nós estamos fazendo essas atividades do mês 1 e eu estou organizando as atividades do mês 2. Para esse mês eu tenho bastante coisa para organizar, viu? Eu tenho que ver aqui uns tecidos, tenho que ver um material para trabalhar a temperatura, tenho que pensar nesse material aqui, como eu vou fazer para improvisar isso aqui, que isso aqui é um material super caro, custa quase R$300. Tenho que pensar nesse daqui também, porque eu nem encontrei aqui no Brasil esse material para comprar. Ixi, bastante coisa para ver. Para quem está chegando agora, eu moro no interior do interior, por isso que vocês ficam escutando o galo cantar o tempo todo. Oi, minha filha. Quer comer biscoito? Quer comer biscoito? Quer falar oi com o pessoal? Não? Não. Tá, pessoal? Não. Tá, mamãe vai pegar o biscoito para vocês. Mas agora eu vou precisar sair com Cecília. A gente vai fazer uma atividade na rua e aí eu vou aproveitar que preciso sair com ela para esse fim e vou até o material de construção aqui do meu distrito para ver se eu... Vai estudar? Não, você vai estudar, né? A mamãe não, mas a mamãe pode estudar também junto com você. Você quer? Sim. Então eu vou aproveitar para ir no material de construção e ver se eu encontro papel lixa, sabe? Papel esmeril, porque eu preciso para fazer uma atividade no mês que vem com ela. E aí, como eu disse a vocês, eu organizo com um mês de antecedência e vou levar vocês comigo. Que gracinha, gente. Cecília tá vindo na frente com as plaquinhas de cores na mão. E aí ela precisa encontrar coisas na rua que tenham essas cores. Esse é que cor? É azul, muito bem. Encontrei aqui duas lixas. Essa aqui é um pouco mais grossa, essa é um pouco mais fina. E a gente tá vendo se a gente encontra a intermediária. Enquanto isso, Cecília tá o quê? Telefonando com a calculadora. O material de construção do meu distrito fica ali atrás, em frente àqueles caminhões azul. Eu quase não consegui gravar lá porque tinha música. E aí dá o direito autoral, né? Mas eu comprei duas lixas. Vou mostrar pra vocês quando a gente chegar em casa. Porque eu tô dividida entre falar com vocês e vigiar uma mocinha que tá indo caminhando aqui na frente, gente. Agora eu vou aproveitar que tô aqui na rua, vou aqui na costureira, que é aqui em frente, pra ver se ela tem retalhos pra vender, porque eu vou precisar também de alguns tecidos diferentes, sabe? Então, gente, eu fui na costureira. Oi, filha. Fui na costureira, não consegui gravar nada pra vocês porque Cecília não queria parar pra conversar. Ela queria continuar fazendo a atividade dela. Então eu conversei rapidinho ali com a costureira. Ela falou que tem sim alguns pedaços de tecido lá. São sobras, né? E aí ela vai separar alguns pra mim. Eu falei com ela que eu preciso assim de uns 3, 4 tecidos de texturas diferentes, mas eu não pude esperar ela separar porque Cecília estava querendo fazer atividade e também porque já tinha mais de 1 hora que a gente estava pra rua e eu não poderia demorar muito tempo mais porque Cecília iria sentir vontade de fazer xixi. Então eu precisei voltar com ela pra casa pra ela fazer xixi e pra gente continuar as nossas atividades do dia. No material de construção eu comprei essas duas lixas. Eu queria umas 3 lixas de textura diferente,
Mas a que tinha lá era muito parecida com essa daqui. Então eu não quis comprar porque Cecília não ia fazer muita diferença no talo. Bom, pelo menos eu não fiz, né? De repente ela iria fazer, mas mesmo assim eu não quis correr o risco. Trouxe essa mais grossa e essa mais fina. A gente começa com duas mesmo e depois, à medida que eu for encontrando, quando eu for até a sede do município, eu procuro lá também. Se eu encontrar, eu trago uma outra textura. Mas agora eu tô numa dúvida muito grande, porque eu preciso preparar esse material. Esse material é para ser preparado assim, ó. É para cortar quadrados e aí ela vai fazer pareamento. Esse daqui tem o mesmo objetivo, só que esse daqui são com papéis lisos variados. E aí a gente vai colocar uma faixinha no olho dela e ela vai parear as lixas de acordo com a textura. Eu gostaria de colocar esse material numa caixinha assim como eu coloquei esse do papel liso, eu gostaria de colocar o da lixa numa caixinha assim e depois o dos tecidos, que é a mesma coisa, ela vai parear os tecidos pela textura. Então, eu gostaria de fazer 3 caixinhas diferentes, mas não tenho. Então, o que eu tô pensando em fazer? Eu também teria que fazer 3 negocinhos desse aqui diferente. Eu tenho material pra fazer 3, né? Porque aí eu colocaria, pra ficar organizado, eu colocaria um em cada caixinha. Porque aí ela iria abrir a caixinha e já entender o objetivo da atividade. Mas eu não tenho, então o que eu pensei em fazer? Pensei em tirar esse material dessa bandeja, essa bandeja é a maior que eu tenho. Então, eu pensei em tirar esse material de corte, que ela tá cortando, né, as tirinhas de papel. Pensei em tirar daqui, pegar essa outra bandejinha, eu tenho 3 dessa daqui, e colocar aqui nessa bandeja. Aí, em um, eu coloco as tiras disso aqui de lixa, na outra eu coloco as de papel e na terceira eu coloco os tecidos. E aí eu coloco a máscara aqui na frente, fica uma bandeja só com material de agrupar. Acho que eu tô pensando em fazer isso. Eu quero cortar as lixas no tamanho do papel pra ficar harmônico, né, bonitinho assim na estante dela. Então eu vou medir aqui, não precisa ser exatamente igual não, mas para ficar um pouquinho mais bonitinho, mais harmônico. Aí coloquei aqui, vou cortar. Lixa nunca sai retinho, sabe? Por conta dessa ondulação, na hora que a gente passa a tesoura, às vezes a tesoura gira um pouquinho, mas até que ficou bom. Não ficou de tudo ruim, não. Aí, gente, eu tenho pouquíssimos tecidos aqui em casa. Eu vou tentar improvisar alguma coisa com eles. Eu tenho pedacinhos de cetim. Tem que cortar direitinho aqui pra ajeitar, né? Tenho filó. Tenho isso daqui, acrilon. E tenho feltro. Daí eu vou cortar uns quadradinhos desses tecidos. E aí, quando os tecidos da costureira chegar, eu substituo, né, ou acrescento com esses daqui, não sei, vou ver. Mas por enquanto, só para improvisar, eu vou fazer com esses daqui mesmo, porque se não chegar o tecido a tempo, daí eu já tenho algum material para trabalhar, né? Apesar que não são, assim, tecidos muito nobres, mas é o que a gente tem, a gente improvisa com o que tem. Ah, ficou fofinho, pessoal. Então, eu coloquei aqui nessa bandeja os 3 potinhos. Nesse potinho, eu coloquei papel liso variado. Apesar de ser papel liso, vamos ver se o celular vai focar para vocês verem. Esse papel aqui, ele é mais liso, como se fosse uma cartolina. E esse papel aqui, ele tem umas ranhuras que fazem diferença quando a criança passa o dedo, faz diferença ao tato. E aí, nesse outro potinho, eu coloquei as lixas de textura diferente. E aqui eu coloquei os tecidinhos que eu tinha. Acabei nem cortando aqui o acrilon, porque não aguentei de alergia. A gente tá soltando muito fio, sabe? E aí, eu vou deixar esses 3 aqui. Quando os tecidos da costureira chegar, eu substituo ou acrescento. E coloquei aqui a máscara dela. E aí, ela vai pegar essa bandeja, colocar a máscara, decidir se ela quer fazer papel liso, lixa ou tecido, e vai tentar pareá-los conforme o toque do tato. Essa atividade é para estimular o tato. O próximo material que eu preciso preparar é esse daqui, se chama tábuas ou placas do bárico. São grupinhos de plaquinhas de madeira com pesos diferentes.
E aí a gente coloca uma venda na criança e ela precisa achar o par pelo peso. É diferente da atividade que a gente preparou agora há pouco, que aquela atividade era para estímulo do tato, mas para textura. Essa daqui também é para estímulo do tato, mas para impressão de peso. Comprar é tão mais fácil, né, gente? Dá tão menos trabalho do que ficar pensando em algo para substituir. Mas olha só o valor. Isso daqui sem o frete. Ou seja, para minha realidade é absurdamente caro. Compensa comprar quando você tem mais crianças, que esse material vai passar de uma criança para outra, quando você tem uma escola. Agora, quando você tem uma criança só, não planeja ter outros filhos, seria um material que você vai usar ali algumas vezes e vai ter que descartar depois. Então, para mim, não vale a pena adquirir. E aí, nem tem dinheiro também para comprar. Então, eu estou pensando numa forma de substituir. E toda vez que eu vou fazer a substituição de um material, eu leio e me baseio muito no livro. Nesse aqui, o Pedagogia Científica, de Maria Montessori, que é o livro onde ela descreve as atividades. E aí, esse material de peso, ela fala que uma plaquinha tem de diferença de um grupo para o outro 6 gramas de diferença. Então, pensa, a criança ela se torna tão acurada porque ela consegue entender o peso, diferenciar o peso com uma diferença de 6 gramas. É bem surreal, né? E aí ela fala que esse material foi feito, sim, em plaquinhas de madeira, fala quais madeiras, né? Glicínia, nogueira e abeto, fala os pesos que essas plaquinhas tinham e fala também para tomar cuidado, porque como é madeira, se a criança pega com a mão suada, o suor pode fazer com que essa madeira passe a pesar mais. Precisa tomar cuidado também na hora de medir o peso, porque quando a gente pega o pezinho com a mão de baixo para cima, a gente tende a mudar, a alterar um pouco do peso por conta do peso do ar, né? A gente está indo contra a gravidade. Ela fala tudo isso e aí eu fico aqui pensando como eu vou substituir esse material. Muito bem, gente, já é de tarde e eu não gravei mais para vocês durante o dia porque eu tive uma ideia para substituir aquele material, mas na verdade não foi eu quem preparou o material. Eu precisei que meu esposo levasse o material para o trabalho dele, porque lá tem balança para pesar para mim. E aí ele fez isso, pegou o material no horário do almoço, foi uma correria aqui em casa, eu acabei nem conseguindo mostrar para vocês. E agora à tarde ele chegou com o material e aí eu vou mostrar para vocês a ideia que eu tive, como a gente fez para substituir esse material. Então, gente, eu tinha essas garrafinhas, que são garrafinhas de vitamina. Eu estava guardando para fazer uma atividade de rosquear com a Cecília, de colocar e tirar a tampa, né? Mas eu tive a seguinte ideia. Vou pegar essas garrafinhas, vou formar duplinhas de garrafinha e em cada dupla eu coloco areia, de modo que uma fique mais pesada que a outra, tantas gramas. Inicialmente eu pensei em fazer com as 6 gramas descritas por Maria Montessori. Mas essa atividade são para crianças a partir de 3 anos. Eu achei que talvez ficasse muito pouca diferença para a Cecília identificar e resolvi fazer com 10 gramas de diferença. Eu vou tentar com 10 gramas, se ela conseguir fazer, logo eu já diminuo para 6 gramas. E aí eu coloquei areia. Eu não, né? Quem fez isso foi meu esposo, porque precisou fazer no trabalho dele, porque aqui em casa não tem balança. E aí a gente fez essa daqui com uma quantidade de areia. Essa daqui tem 10 gramas a menos que essa. E essa daqui tem 10 gramas a menos que essa. Essa daqui é a duplinha dessa. As duplinhas dessa daqui a gente ainda não fez porque eu só tinha essas garrafinhas. Mas essas vitaminas são minhas, é metilfolato que eu tomo para o tratamento da trombofilia. Então, assim, eu esvazio uma dessa daqui por semana ou até menos. Então, eu vou, à medida que eu for esvaziando, eu vou fazendo a duplinha dessa e a duplinha dessa. Só faltam 2 para completar, mas eu acho que eu tenho uma vazia já aqui. Então, eu vou pedir meu esposo para levar amanhã no trabalho dele e completar essa duplinha, vai ficar faltando uma só. Por isso que é bom preparar o material com antecedência, porque como eu estou preparando o material do mês que vem, eu ainda tenho tempo de esvaziar a garrafinha e preparar o material. Então é isso, gente. Eu sempre preparo os materiais da Cecília com pelo menos um mês de antecedência, para que eu tenha tempo de juntar dinheiro para comprar um material, caso esse material seja insubstituível.
nada é insubstituível, né? Mas caso eu não consiga encontrar uma forma de substituir esse material, e também para que eu tenha tempo de pensar numa forma de substituir aqueles que são possíveis. Porque aqueles que eu substituo, às vezes eu preciso comprar alguma coisa, como por exemplo as lixas hoje. Eu falei para vocês, foi R$2 aquelas lixas. As 2 lixas deu um total de R$2. Então, assim, eu preparo com antecedência para que eu tenha tempo de me organizar, tanto financeiramente, quanto tempo de planejar, de pensar, de refletir como eu pretendo preparar esses materiais. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer muito grande compartilhar isso com vocês, ainda que seja algo tão simples, né? Mas eu sei que de alguma forma também possa inspirar você aí em casa a tentar substituir algo que de repente é muito caro por algo mais acessível. E eu espero mesmo estar ajudando vocês. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus. Lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre. E até a próxima!